amores, eu sou Didi Gonçalves, sejam todos bem-vindos novamente a este canal, feito com todo amor, com todo carinho do meu coração, para contar para vocês o make-off da minha vida como estudante de violino. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos comprovou que a pandemia do coronavírus piorou a saúde mental a maioria dos adultos de 30 países, inclusive o Brasil. Você sabia? Este vídeo já vai começar, mas antes disso, peço que se inscreva no canal e se você é novo por aqui, curta, fique, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque nesse canal nós abraçamos todos e eu espero que você possa compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. E tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar em algum momento de tudo que eu relato para vocês aqui. É uma sensação difusa, um desagradável sentimento de apreensão frequentemente acompanhado por tensão, antecipação de cenários de risco, muitas vezes irreais, e diferentes manifestações físicas, explica a psiquiatra Gabriela Bezerra de Menezes, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse é o conceito que essa pesquisadora e psiquiatra relata sobre o transtorno da ansiedade. A ansiedade é um alerta para o seu corpo. Vou contar para vocês um testemunho, não do que eu ouvi em alguém, mas o que eu vivi no período em que eu descobri que estava com ansiedade. Difícil falar sobre isso. Eu acho que muitas pessoas que já passaram por esse problema têm uma certa dificuldade de comentar, de se expor. Afinal de contas, cristão também fica com problemas com transtorno de ansiedade? Bom, o sol nasce para todos, certo? Certo, obviamente correto. O sol nasce para os justos e para os injustos, para os bons e para os ruins, assim diz a palavra de Deus. Então, por que eu, como cristã, também não posso sofrer de um mal que é comum, digamos assim, à humanidade? Sabe, meu irmão, eu fico pensando muito quando eu vejo uma pessoa dizer: crente, cristão, não deveria ficar doente. Afinal de contas, tem um Deus que pode todas as coisas. É verdade. Nós temos um Deus poderosíssimo. Nós temos um Deus único e ímpar. Mas a palavra de Deus também nos diz: neste mundo tereis aflição. Você sabe qual é a diferença entre um cristão ter um transtorno de ansiedade e uma pessoa que não entregou a sua vida a Cristo Jesus ter também o mesmo tipo de problema? É que o cristão sabe em quem ele confia, sabe que ele tem um pai que está cuidando dele, porque o Senhor vai nos livrar neste mundo. E isso aconteceu comigo. No ano de 2019, eu ainda estava empregada numa grande empresa aqui na minha região e comecei a ter uns sintomas que até então eu não sabia o que era. Aí você pode perguntar: mas Didi, como assim você não sabia que você estava doente? Não sabia, simplesmente eu, na minha ignorância ou por nunca ter tido aquelas sensações físicas e psicológicas, eu não tinha esse entendimento. E eu não me permitia ter. Eu não achava que comigo poderia acontecer. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é um testemunho real que eu vivenciei e que eu posso dizer para você com toda a certeza do mundo: você não está livre. Cristão ou não cristão, você não está livre. Mas você que acredita que existe um Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, tem uma grande vantagem sobre isso. Você entregou a sua vida a Ele. E é Ele que vai cuidar de você. O mal pode vir,
mas Ele vai te curar. Obviamente, eu também não sou contra procurar médicos, porque eu creio que uma vez que o Senhor capacitou pessoas profissionais para nos ajudar enquanto estivermos aqui nessa terra, uma vez que nós não somos cidadãos dessa terra, nós estamos aqui de passagem, não é verdade, meu irmão? Então, eu não sou contra quem não tem essa, digamos, flexibilidade, mas eu fui procurar um médico. Depois de muito sofrer, chegou um dia que eu tive uma síncope e eu simplesmente, depois do almoço, eu apaguei. E eu estava nessa época trabalhando em home office por causa do problema de saúde que eu tenho, que é asma, e eu fui afastada logo no começo da pandemia. Então, eu estava sozinha, terminei de almoçar e simplesmente me deu um mal-estar, uma dor muito forte no meu estômago e eu desmaiei. Depois de alguns segundos, eu estava no banheiro, depois de alguns segundos eu voltei e não consegui me levantar. Com muito esforço, eu consegui chegar até o meu quarto e me deitei. E passou o horário de voltar ao trabalho e eu não voltei, porque eu não tinha condições físicas de me levantar. Passou mais algum tempo, eu voltei e falei para o meu chefe o que tinha acontecido, e ele falou, não, você precisa ir no médico. Eu disse, não, mas eu já estou bem. Porque você acha que está bem. Você não sabe o que está acontecendo, você acha que está bem. E aí eu fui ao médico e o médico fez uma bateria de exames e não deu nada. E aí ele chegou para mim e falou, você precisa ir no psicólogo. Eu falei, mas doutor, psicólogo? Eu não tenho nada por que ir no psicólogo. Quanta ignorância, né, meus amados? Nós achamos que somos infalíveis. Eu confesso para vocês com toda a clareza do meu ser que jamais eu imaginei que eu poderia estar sofrendo de transtorno de ansiedade. Procurei um médico. Antes eu sentia tonturas do nada, dores do nada e em todos os lugares, principalmente no estômago. Tinha taquicardia, que fui parar no hospital 3 vezes achando que eu ia infartar, uma vez que a minha mãe infartou. Tinha confusão mental, porque não conseguia dormir. E um dia eu escrevi um e-mail de um determinado assunto do serviço e o meu chefe foi e me ligou e disse assim, você tem certeza, você já leu o e-mail que você escreveu? Não, por quê? Ele disse, leia o e-mail que você escreveu. Meus amados, eu confesso para vocês que não tinha nada com nada dentro daquele e-mail. E eu parei e disse, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? É a primeira pergunta que se faz. Marquei uma consulta e não fui ao psicólogo. Fui diretamente numa psiquiatra. Aí você deve estar pensando, psiquiatra? Mas psiquiatra não é aquele médico que cuida de doidos? Eu descobri com a minha psiquiatra que é exatamente ao contrário. Se procura um psiquiatra para que não se fique doido. E quando eu cheguei lá, eu contei para ela os sintomas que eu senti durante muitos anos e principalmente nessa fase da pandemia, que foi na fase mais crítica, que foi no ano de 2019. E ela me falou que, além do transtorno de ansiedade grave que eu já estava na fase 1 da síndrome do pânico. Aí eu olhei para ela, sinceramente, disse, doutora, a senhora tem certeza do que a senhora está falando? Ela com toda delicadeza e calma disse, sim. Infelizmente, eu tenho certeza do que eu estou falando. Agora, eu só não entendo por que você demorou tanto tempo para procurar ajuda. Procurar ajuda para quê? Se eu não estou doente? Deve ser só um desconforto, um mal-estar que passa, depois ele vai embora. Só que não. Eu entrei num tratamento que perdurou 2 anos. E nesse período de 2 anos, eu fui demitida. Tá bom pra você? Você acha que é pouco? Eu fui demitida.
Aí você diz assim, mas isso não pode. A empresa não deveria estar sabendo que você foi demitida. Estavam sabendo. Todos estavam sabendo. O meu chefe, os meus amigos, a médica do trabalho, todos estavam sabendo. Porém, entretanto, todavia, eu nunca me fiz de coitadinha. E quando eu fui receber a minha demissão, o meu chefe me chamou e disse que estava me desligando, blá, 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 blá. E eu fui e disse para ele que hoje eu entendo que não saiu da minha boca a minha própria voz, eu sei que foi, mas não foram as minhas próprias palavras. E eu fui e disse para ele, não se preocupe comigo, porque eu tenho um Deus que sabe todas as coisas. Assinei minha documentação decisória e fui embora. E aí os médicos que estavam tratando de mim disseram, por que você não entra na justiça para punir a empresa que você trabalha? Porque isso é inadmissível, a empresa demitir um funcionário num tratamento tão delicado como você está fazendo. Quantas pessoas me disseram isso? Muitas. Mas sabe, meus queridos, eu poderia ter entrado na justiça, certo? Lógico, é natural que eu poderia ter feito isso. Mas eu resolvi deixar na mão daquele que me criou. Eu disse, Senhor, eu não vou entrar na justiça. Eu deixo o Senhor fazer o que for da sua vontade. E assim eu fiz. Fiz o meu tratamento, comecei o tratamento e comecei a sentir melhoras. Primeiro, a primeira melhora significativa e que já me deu um ânimo foi dormir. Eu não dormia. Eu passei um período dessa doença, eu passei 7 dias sem dormir, ou melhor, passei 7 noites sem dormir. No meio dessas 7 noites foi que eu passei aquele e-mail que eu falei para vocês anteriormente, confuso. Eu já estava tendo confusão mental pelo fato de não dormir. Com 2 anos e pouco, eu percebia que o dia que eu não tomava o remédio, eu sentia toda aquela sensação, aquela aflição dentro do meu peito. Parece assim que eu ia simplesmente explodir de uma hora para outra. Muitas vezes eu tive vontade de sair correndo, assim, sabe, sem direção. Muitas vezes eu chorei sem saber o que eu tinha. Muitas vezes eu pedi para o meu esposo, me ajuda em oração, porque eu vou morrer sem saber o que eu tenho. Mas eu não tinha medo de morrer, porque o cristão que sabe a quem ele pertence não tem medo de morrer. E eu pedia para o meu marido e eu chorava e eu ficava tensa e eu não dormia e eu sentia palpitações e eu acordava no meio da noite, às vezes quando eu conseguia dormir, parecendo que eu ia morrer naquele momento. As crises de ansiedade, os picos, né, digamos assim, elas vinham em qualquer momento, em qualquer lugar, e eu tinha que me controlar, porque eu sabia que eu estava doente. Ali eu já sabia que eu estava doente e que aquela doença era uma doença séria, apesar de fisicamente eu estar bem. E depois de 2 anos e pouco de tratamento, eu comecei a perceber que um dia que eu ficasse sem remédio, eu ficava muito ruim e voltava toda aquela sensação terrível que a gente sente. Para vocês terem uma ideia, eu tomei Rivotril para poder dormir logo nos primeiros meses, digamos assim, de tratamento. Quando que todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito elétrica, uma pessoa muito agitada. Quando que eu ia imaginar que eu estava sofrendo de um mal tão silencioso e tão devastador como a ansiedade? E um dia eu resolvi parar de tomar remédio. Você diz assim, você é doida, você não procurou um médico? Não. Fiz errado? Fiz. Mas eu não procurei um médico. Eu me senti confiável em parar, desmamar do remédio, como se diz. E estava tudo bem, tudo tranquilo. Uma bela noite, eu estava já me preparando para dormir, estava já entrando no primeiro estágio do sono.
e de repente eu sinto aquele aperto no meu peito, como se eu fosse, se alguém tivesse, sabe, esmagando o meu coração, e eu fiquei sem ar e comecei a procurar ar, e aquela sensação parece assim que ia me sufocar, e eu em pensamento orei ao Senhor. Disse: Senhor, o médico já fez o que ele podia fazer. E eu não quero passar o resto da minha vida dependendo de um remédio. Eu fiz o que era possível a mim fazer, buscar ajuda humana. Mas eu sei que o Senhor pode me curar aqui e agora. Meus irmãos, automaticamente eu senti como se aquilo que estava dentro de mim fosse um fogo que ia sair pela minha boca. E automaticamente, depois dessa minha oração, eu senti como se uma mão muito grande e pesada fosse abafando aquele calor e aquela sensação devastadora que estava em mim. E eu senti, o Espírito Santo falou no meu coração naquele momento: você está curada. E para a honra e glória do meu Senhor, nunca mais, nós já estamos no ano de 2022 e isso aconteceu no final do ano 2021. E eu nunca mais tive que tomar uma gota de Rivotril, um comprimido para ansiedade. Porque eu entendo e sempre digo para vocês, o que é possível ao ser humano fazer, faça. Não seja negligente, faça. Mas existem coisas que estão muito além do nosso alcance. E essas coisas, quem é responsável é o Senhor. Então, se você sente essa apreensão, sente a falta de sono, porque o seu pensamento, a sua cabeça fica cheia de pensamentos, 1000 pensamentos ao mesmo tempo, e isso faz com que o seu sono vá simplesmente embora. Se você tem taquicardia, se você tem enjoo, se você tem tonturas, se você tem confusão mental, não espere mais. Se você tem vontade de correr, de sair correndo, de chorar, de gritar, de pular, não espere mais. Procure ajuda médica o quanto antes, porque pode ser muito tarde. Eu ouvi da minha psiquiatra o seguinte: muitas vezes chegam pacientes aqui no meu consultório que eu, infelizmente, não posso fazer mais nada. Então, não deixe as coisas tomarem ou chegarem aonde eu estava já, no estágio que eu estava. E não se esqueça de colocar diante do Senhor, porque Ele vai lhe direcionar o que você precisa fazer. Não deixe que esse mal invada a sua casa, invada os seus filhos, o seu esposo ou a sua esposa. Eu tenho uma amiga que ela me contou algo assustador do esposo dela, um amigo muito querido. E eles vieram para São Luís, eles moram em Maceió, vieram para São Luís, e ele estava brincando com os filhos num play, e elas estavam em outro lugar dentro da casa. E de repente ele larga as crianças lá, sai, entra, passa pela sala onde está todo mundo reunido e vai para o quarto, e lá ele fica catatônico. E ela viu aquela reação dele sem entender absolutamente nada, correu para o quarto. Quando ela chegou no quarto, ele estava deitado e simplesmente ele estava catatônico. Automaticamente eles pegaram, levaram ele para o hospital, e o médico disse que naquele momento ele tinha tido um ataque de ansiedade. Então, o que eu digo para vocês é: se percebam, se conheçam. Se você tem um comportamento, se você é uma pessoa ativa, se você é uma pessoa comunicativa, se você tem uma vida tranquila e de repente você começa a sentir sensações e coisas que você não sentia antes, fique ligado, porque aquela doença maldita, ela pode destruir a sua vida.
se você não se perceber e não correr pedir ajuda. Uma consulta de retorno, a minha psiquiatra perguntou: existe algum hobby que você faz ou que você gostaria de falar? Eu disse: doutora, eu sou estudante de violino. Ela disse: nossa, que coisa mais linda, meus parabéns. É muito difícil quando você estiver muito tensa, muito ansiosa, quando você estiver com o seu coração para explodir, corra para tocar violino. E assim eu fui fazendo. Durante todos esses 2 anos de tratamento, eu sempre que estava muito assim, sabe, com o meu coração apertado, parece que eu ia morrer naquele momento, eu orava ao Senhor e vinha para o meu quarto estudar e tocava horas e horas, e aquilo parece que eu simplesmente esquecia da minha vida lá fora. Eu me dedicava em louvar ao Senhor e esquecia de todo o resto, inclusive não sentia mais aqueles sintomas horríveis, terríveis que eu, sabe, era corriqueiro durante 2 anos da minha vida. Então, se você tem algum hobby, se você está passando por isso, não se preocupe, porque você vai sair disso, ok? O violino me ajudou muito. O Senhor estava comigo, não, está comigo sempre, e isso é o que importa, e eu sei que Ele também está com você. Escreva também, curta, comente, diga aqui, você já teve alguma das sensações que eu já mencionei aqui? Se tiver, ou se ainda estiver sentindo, busque ajuda o quanto antes. Shalom Adonai, um grande beijo no coração de vocês. E eu espero que esse testemunho sirva de alerta para vocês, sirva de alerta para a vida de todos. Compartilhem e um grande beijo no coração de cada um.